Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. Agradeço sempre a sua generosidade. O tema de hoje é o positivismo utilitarista inglês e a sequência do positivismo que surge na França. Passamos por Augusto Comte e agora um pouco do pensamento em alguns autores de origem inglesa. Antes de continuar, sempre aquela gentileza de lembrar do joinha, se inscrever no canal e agradecer também àqueles que já se inscreveram recentemente e a todos os inscritos e que dialogam conosco, tanto nos comentários quanto nas outras redes sociais, aí dando retorno do nosso conteúdo. Estimula muito e vamos tendo aí a noção do papel para a democracia que o conteúdo de filosofia contribui. Positivismo utilitarista inglês, vamos para os nomes e para a minha lista. Sempre lembrando que esses autores, como eu já tinha dito, eles vivem ao lado de outros que eu já falei. Então tive que falar uns e depois falar outros. Então, por exemplo, quando estava falando de Marx, e em termos temporal, é o mesmo tempo de Malthus ou de Smith, entre outros. Então, continuando aqui, aqui onde estou, tem chovido muito e se porventura aparecer algum trovão, relâmpago em função disso. Estou aqui na fronteira e nas montanhas de Minas Gerais com São Paulo, no sul de Minas. Os nomes, então Malthus é um desses nomes, né? 1766, 1834, a época desse moço. Smith, Adam Smith, conhecido, 1723 a 1790. Ricardo, esse nome ele é bem, digamos assim, bem conhecido porque ele é citado, comentado ou criticado muito na obra do Marx, por causa exatamente das teses sobre valor e trabalho que ele desenvolve. Voltarei mais aqui abaixo, mas Ricardo, portanto, esse sobrenome é David Ricardo, ele tem origem portuguesa, mas vivendo de família, filho de família imigrada portuguesa para a Inglaterra. Ricardo é o sobrenome dele, né? 1772, 1823. Este aqui é muito interessante, Robert Owen, ou Owen, ou Owen. Vamos falar um pouquinho mais dele, 1771, 1851. Bentham, Jeremy Bentham, também importante na área aí da filosofia do direito e da política, filosofia política, mas vemos ele muito em filosofia do direito. E por último na minha lista aqui, Mill, James Mill, né, e não Mill. Tentando aqui então falar em linhas gerais, esses 6 autores, as suas ideias. Malthus tem a ideia escabrosa, que quando a gente está fazendo faculdade impressiona a gente pela primeira vez, é o autor que defende que a população humana cresce de um jeito e a de alimentos cresce de outro. Sendo que a de alimento cresce menor do que a população humana. Isso gera um problema. E o problema é que precisa controlar isto. E às vezes controlar é deixar morrer por vícios, por pestes, para diminuir esse crescimento e ter comida para todo mundo, porque não vai ter comida para todo mundo. Então isso impressiona muito a gente. É claro que o autor desenvolve isso de um jeito mais detalhado, e é claro que existe sim uma preocupação com esse tema ainda hoje. Aqui a gente apresenta caricato, mas é um tema pertinente esse assunto. Muitas das vezes, por exemplo, existe uma teoria mesmo contemporânea de que a drogadição, por exemplo, é uma técnica de controle social. Se não houvesse a drogadição em certa medida,
Esses indivíduos que acabam indo para as drogas, que é fruto inicial de uma insatisfação, além, obviamente, da oferta, isso também é importante. Esses indivíduos, se não tivesse, portanto, a droga para destruir a vida deles, esses indivíduos tornariam-se revolucionários, né? Estando com saúde estável, mas com ímpeto de discórdia ou de não aceitar certas regras, que muitas das vezes são concretamente absurdas, como a desigualdade econômica no Brasil, por exemplo. E então, não havendo, portanto, uma forma de moralizar, de desqualificar e mesmo de destruir esses batalhões que seriam revoltosos, as drogas acabam cumprindo esse papel. Então, a partir de Malthus, pode-se pensar esse tipo de coisa. Voltando a Smith, Adam Smith publica a famosa obra sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, que é muito conhecida até na autoajuda mascarada de empreendedorismo hoje em dia. Vamos encontrar rascunhos, cópias mal feitas desse pensamento. Na economia política clássica, ele é uma referência. O estudo da vantagem pessoal leva cada indivíduo a preferir a ocupação mais vantajosa também para a coletividade. O tema da utilidade, do utilitarismo, ele é complexo. Mas esses autores, no geral, como nós vamos ver mais abaixo, eles justificam que a coletividade altruísta parte do interesse pessoal individualista. É que, em última instância, enquanto indivíduo, por exemplo, eu me dou conta que eu preciso de outro. Então eu preciso do outro, não é porque eu amo o outro, é porque, na verdade, eu quero defender o meu. Então eles acabam fazendo isso de várias formas. Isso dentro do Smith é conhecido, a ideia de fundamentar esse altruísmo dentro, na verdade, de um utilitarismo. E desenvolve também a ideia de utilitarismo dentre os autores, é o que desenvolve isso mais. Depois nós temos Ricardo, que é o teórico do livre comércio, dentro das nações e entre as nações. Vai ter um grande embate aí com Marx, porque ele concebe a ideia de que o valor de uma mercadoria é apenas o tempo de trabalho gasto para produzir a mercadoria. É claro que precisaríamos estudar isso mais aprofundado, o que ele propõe, não é tão simples assim, mas o Marx adiciona que não é só isto. Nós vamos ter um processo também de escassez e de oferta, como sendo também um outro fator de cultivo do trabalho, do valor da mercadoria. Então não é só o tempo do trabalho, por isso que haveria aí diferenças entre certos trabalhos mais qualificados, onde o valor é maior, e trabalhos menos qualificados, que é menor, mas para embaralhar isso, teríamos também mercadorias que a escassez dela faz o preço dela também, e o desejo da população por ela aumentar muito mais. Então, mas é Ricardo que fala um pouco disso e vai ser citado até mesmo no Capital de Marx. Número 4 aqui, Robert Orwell, 1771-1858. Aí está um exemplo de comunitarista ou socialista utópico. Ele era industriário e dispõe de uma empresa têxtil dele, uma experiência, digamos assim, socialista, a partir da própria empresa dele, para provar a ideia de que, mudando as condições, se muda, digamos assim, o espírito das pessoas, a disposição das pessoas. Certamente esse autor ele tem muita proximidade com Saint-Simon e Fourier, que também são socialistas utópicos na França. E haverá aí, curiosamente, intercâmbios com o pensamento marxista. Quando alguém pergunta, mas como era o Engels, que era também industriário, o pai era industriário e depois ele passou a administrar a empresa, desviava dinheiro para pagar um mecenato ao Marx, para o Marx desenvolver o trabalho dele, porque era a empresa do pai, de sócios e tudo mais. Como que isso aconteceria, como que isso aconteceu? Ou seja, não era uma coisa excepcional que o Engels estava fazendo, existia outros industriários que também pensavam assim. Jeremy Bentham, ao lado do Smith, é talvez aí sim o principal fundador do utilitarismo. É no Jeremy Bentham que nós vamos ver essa ideia de que, em última instância, o outro eu o considero e eu percebo a importância dele na medida que ele é útil
para um conjunto e a minha individualidade só consegue ser nesse conjunto. Então eu não defendo a coletividade porque eu amo a coletividade em detrimento de mim mesmo. Mas é o mim mesmo, aqui brincando com a gramática, é que fundamenta eu reconhecer que o coletivo precisa existir. Isso não tem nada a ver com o discurso econômico, economicista, financista de hoje, tá? É bem diferente. Como diz uma piada de internet, só duas... É uma brincadeira assim, que só duas categorias acham que os recursos são infinitos. Eu sei que a primeira eu esqueci, mas a segunda é os economistas. Eu acho que a primeira é algo assim bem depreciativo e põe os economistas juntos. Obviamente que os economistas, entre aspas, né? Não é todo economista. Mas o utilitarismo de Jeremy Bentham é uma outra coisa. Está mais na categoria do liberalismo clássico e não propriamente das vertentes que surgiram recente do neoliberalismo, que é insano no geral, para resumo de conversa. Então, o utilitarismo é uma chave interessante. Ela não é uma chave, digamos assim, que a gente deve não preterir. Por exemplo, algumas sociabilidades contemporâneas, quando pensa que nós temos que cuidar do indivíduo, parece egoísta. Mas se a gente pensar que cada indivíduo cuida de si, cuida da sua família mais próxima, o filho que precisa de cuidado até uma certa idade e tudo mais, se esse indivíduo voltar para a família dele e cuidar bem da família dele, o impacto positivo vai acontecer na sociedade. Então, muitas das vezes é vago essa ideia de um coletivo, e por onde que a gente começa? A gente começaria pelo indivíduo, pela sua família, e assim o efeito sairia na comunidade. E por aí vai a ideia do utilitarismo em Jeremy Bentham. Por fim, James Mill, mais uma vez, a ideia do altruísmo explicado a partir do egoísmo. Ele vive de 1773 a 1836. Enfim, hoje é um pouco do utilitarismo inglês, em linhas gerais, que eu passo para vocês nesta pílula. Para a próxima intervenção, eu vou falar um pouco do John Stuart Mill, alguns traços aí mais detalhados do pensamento desse autor, e vou pegar também para frente mais autores que para a história da filosofia são interessantes. Eu estou vendo aqui a minha lista. Eu vou selecionar e aí, digamos assim, eu comprometo em dizer, mas vou dar sequência um pouco mais no utilitarismo inglês, porque ele tem sim uma tradição importante para nós. Do ponto de vista de instituições, do direito, vale a pena, portanto, olhá-los nessa perspectiva. Por hoje, então, eu te agradeço mais uma vez a gentileza, um forte abraço e até a próxima Pílula Filosófica.